Se você não sabe por onde começar a introdução alimentar, essa live de hoje é para você, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês hoje o que você precisa ter claro para você começar a introdução alimentar. Então, essa nossa live de hoje é para as mamães aí que está começando, que vai começar essa introdução alimentar. Se você conhece alguma mãezinha que está nessa fase, já compartilha essa live aí com uma mãe para ela ficar ligadinha aqui com a gente. Ai, estou muito feliz de estar de volta aqui com vocês. Eu estava num período de férias, né? Para quem já me conhece sabe que eu moro no Canadá e eu fui para o Brasil matar a saudade da minha família, do meu país, passei muito lá, comi muito lá, porque a comida brasileira é muito boa, tava morrendo de saudade, né? Tava cansada já de cozinhar. E agora nós estamos de volta com as nossas programações de terça e quinta-feira às 14h com as nossas lives de introdução alimentar. Então, vocês que estão chegando aqui agora, já curte essa live, já compartilha essa live com alguém que precisa aprender tudo sobre introdução alimentar. Então, um beijo grande para vocês que estão chegando aqui. A Margarete, a Valéria, a Barbearia Schmidt, é isso? A Valquíria, a Paulinha, a Lá, a Domilza, isso, a Meire, boa tarde, Mirella, Bruna. Gente, sejam muito bem-vindos. Vamos começar aqui nossa aula. Antes, oi, Nilvânia, boa tarde. Nossa, quanta gente chegando. A Sônia, a Prata, deixa eu ver aqui no TikTok. Boa tarde. Isamedes, é isso? Isamendi, é isso? Gente, eu preciso colocar óculos. Oi, Paulinha, Karina chegando. Gente, boa. Daniele, Bruna, Daniele Lombardo. Ai, gente, beijo grande para vocês. Sejam muito bem-vindos. Obrigado por vocês estarem aqui, né? E antes da gente começar a nossa live, eu tenho que mostrar algo para vocês, dividir com vocês, porque vocês fazem parte disso. Eu quero dividir algo com vocês que eu trouxe, né, que chegou, que eu trouxe do Brasil para cá, que estava lá, né, desde o ano passado, e eu trouxe para cá, e eu quero dividir com vocês, e vocês fazem parte disso. Muito obrigada. Eu quero dividir com vocês a minha placa do Wendel Carvalho, meu mentor, né? Primeiro, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e depois ele que me ajudou muito a estar aqui hoje, né? Fazendo essa aula para vocês. Foi ele que foi o meu mentor de eu estar aqui nas redes sociais. Minha plaquinha de faturamento do Wendel Carvalho. Ai, muito orgulho, ano passado ganhei ela, tô muito feliz, e graças a vocês, né, por vocês confiarem no meu trabalho, né? A gente teve, assim, muitas vendas do nosso guia o ano passado, muitas mães adquiriram o nosso guia, muitas mães com o nosso guia obtiveram sucesso na introdução alimentar, bebês que comem de tudo hoje através do nosso guia, do nosso trabalho aqui. Muito obrigada pela confiança. Se não fosse vocês confiarem no meu trabalho, eu não tinha recebido esse prêmio. Muito obrigada, gente. Estou muito feliz, tá? Então, vamos começar, sem mais delongas, né? Vamos começar aqui a nossa live, a nossa aula aqui. Senão, fico conversando até amanhã, contando as coisas para vocês. Foram muitos lugares que eu fui no Brasil, foi muito legal estar de volta ao meu país, né? Mas, voltando aqui, né? A gente mora agora aqui no Canadá, vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Quando a gente tem o nosso bebezinho lá, né? Que tá com 5 meses para começar a introdução alimentar. Gente, né, eu sei, né, então para quem não me conhece, né, eu sou formada em nutrição e especialista em introdução alimentar, ok, gente? Deixa eu me apresentar aqui, né, que tem muita gente chegando nova aqui no nosso canal, muita gente nova aqui. A introdução alimentar, eu sei que gera uma ansiedade gigantesca na gente. Gerou em mim, que sou especialista em introdução alimentar, que sei de tudo que precisa. Imagina na pessoa que não conhece, imagina de vocês, né? Ninguém é obrigado a saber. A gente busca aprender, mas ninguém é obrigado a saber, né? A gente tá aqui todo mundo para aprender, e eu também aprendo todos os dias com as dúvidas de vocês, tá? Então,
gera muita ansiedade. Isso é uma coisa normal. Então, a maioria das mães relatam para mim, quando vem na minha consultoria, Edilma, eu morro de medo de engasgar, de engasgo. Então, um dos maiores medos que as mães têm, fora essa criança não aceitar comer, é o engasgo. Tá? Então, a gente tem que ter essa preocupação, mas, gente, quando a gente sabe como oferecer, esse medo sobe. Como a gente sabe como identificar o que é engasgo, do que é reflexo de gag, esse medo desaparece, tá bom? Outra coisa, muitas mães não sabem o que oferecer para a criança, tá? Então, o que ela acha? Ela acha que ela precisa fazer receitas. Nossa, agora eu vou precisar comprar um livro de receitas para fazer a comidinha do bebê, e isso vai me tomar um tempo. Como que eu faço as receitas? E isso, gente, não é necessário. Não precisa de receita elaborada, tá? Então, 3 coisas que as mães têm muita preocupação. Primeira coisa, né? Vê se você se identifica aí, você que está na introdução alimentar, né? Você que está aí começando, você que vai começar. Medo de engasgo. Muito medo de engasgo. Não sabe o que oferecer, acha que tem que aprender a fazer um monte de receita. A partir de agora, você vai ter que ser uma cozinheira, né? Muito boa para fazer a comida para a criança. E a mãe ali que acha, né, tem medo do bebê não comer logo no início. Dá desespero se o bebê fechar a cara e não querer comer, fechar a boquinha ali, ó, não quero comer. Então são 3 medos que chegam muito para mim. Bom, então a gente vai trabalhar em cima disso hoje aqui na nossa live, tá bom? Então, o que a gente vai fazer antes de começar a introdução alimentar? Então, mamães que estão aqui, que vai começar a introdução alimentar, primeira coisa, esse bebê, ele precisa, gente, ter 6 meses. É a partir de 6 meses que inicia a introdução alimentar. Ah, mas o pediatra pediu para começar antes. Ah, mas eu vou voltar a trabalhar, o pediatra colocou com 4 meses, 5 meses. Na verdade, estão se organizando o bebê para a sua necessidade e não está vendo qual que é a necessidade da criança, tá? Então, quando se começa antes da introdução alimentar, está resolvendo um problema da mãe, da família, não do bebê. Porque o bebê precisa, o melhor para ele, o ideal para ele é começar com 6 meses e sinais de prontidão. Tá, gente? Isso é o melhor para o bebê. Significa que o organismo dele já está pronto para receber os alimentos, ok? Então, a partir dos 6 meses é o ideal para o bebê. Primeira coisa. Então, para organizar isso daí, primeira coisa é isso. Então, se seu bebê está nesse formato, está com 6 meses, mostrando sinais de prontidão, é a hora sim de começar essa introdução alimentar, tá? Segunda coisa, o que vocês precisam? Vocês precisam pensar nos grupos de alimentos, nos alimentos que essa criança precisa comer, tá? Então, o que não pode faltar na introdução alimentar? O que não pode faltar lá na minha listinha de alimentos que eu vou ensinar essa criança a comer? Eu sempre falo aqui para vocês dos 5 grupos alimentares, que esses são os alimentos essenciais que essa criança vai ter que aprender a comer, tá? Então, aqui nos 5 grupos alimentares e mais as frutas, são os alimentos que não podem faltar ali na minha listinha de compras, tá? Eu vou precisar ter. Então, eu preciso ter proteína para esse bebê, tá? No pratinho dessa criança. Eu preciso ter proteína, que é carnes, tá bom? Eu preciso ter leguminosas, que são os grãos. Eu preciso ter as verduras, tá bom, gente? Eu preciso ter os legumes. Eu preciso ter os tubérculos. Eu preciso ter os cereais. Eu preciso ter. E eu preciso ter a fruta. Essa combinação é essencial para a criança. É importantíssimo para o desenvolvimento da criança. É importante essa criança começar já a ver esses alimentos para aprender a comer. Tá? Então, eu começo com isso. Tá? Então, Edilma, eu não sei com o que começar. Quais alimentos começar? Com esses alimentos desses grupos. Isso é super importante. Ah, mas eu posso depois colocar verdura?
Você tem que começar com o pratinho do bebê já completo. Quando eu começar com o almoço dessa criança, eu já vou pôr ali todos os grupos alimentares, tá bom? Não precisa ter desespero se ele não quiser provar um, se ele provar só um pouquinho, isso aí é outra história. O importante é, desde o início, eu ir mostrando para essa criança, deixando ele conhecer que tem esses alimentos. Ok, gente? Para ele se acostumar e se habituar. E você também se habituar já e preparando na sua casa e ter isso na sua casa. Tá bom? Então, é um treino para a criança e um treino para você que não tem o hábito, por exemplo, de ter esses alimentos na sua casa. Tem gente que não come salada, que não come legumes, e é o primeiro bebê que está chegando na casa, ou é o segundo, terceiro filho, e agora está querendo acertar, porque tem o primeiro filho é seletivo. Acontece muito, muito isso. Eu tenho vários depoimentos, né? De famílias que relatam isso. Olha, eu errei no primeiro, né? Eu fiz coisas que eu não sabia e agora eu aprendi, agora eu sei, vou fazer diferente. Então agora essa pessoa vai começar a criar o hábito de ter legumes em casa, verduras em casa, frutas em casa, inclusive começar a colocar no seu próprio prato para comer. Se esforçar, tá? E terceira coisa que é importante vocês colocarem na listinha, gente, é a segurança da criança, tá bom? Então, por que às vezes vocês têm muito medo de engasgo? Porque você não sabe, por exemplo, diferenciar o que é engasgo do que é reflexo de gag. Então, a gente precisa ter isso muito assim claro para a gente poder não ter medo, porque às vezes não é engasgo, é só um reflexo de gag, que é defesa natural da criança. Uma criança que está engasgada, primeira coisa, ela não vai conseguir respirar, o lábios vai ficando roxinho, ela tenta expelir e não consegue, você percebe que ela vai ficando roxinha, você percebe que ela não consegue respirar, e aí você precisa aprender e olhar qual é a manobra correta para vocês fazerem, né, para essa criança aí seja desengasgada, tá bom? Primeiro socorro. Você precisa, é importante você que vai começar a introdução alimentar e ler sobre isso e aprender, né? Numa emergência, eu já precisei fazer com a minha filha com melancia, ok? Então é importante a gente aprender, saber como fazer. Né? E outra coisa, a forma que eu ofereço os alimentos para a criança, pessoal, vai trazer segurança para esse bebê, tá? Importante sempre lembrar aqui, eu gosto de deixar bem claro para vocês, que a criança não engasga muito com alimentos. O maior índice é engasgar com o próprio leite, vocês sabiam disso? Então, às vezes a gente fica morrendo de medo da comida e tem quantos engasgos acontecem de bebês com leite? Tá bom? Então, a gente precisa o quê? Ver qual é a forma correta de estar oferecendo, a forma segura de oferecer. E oferecer para essa criança. Então, cada fase do bebê tem uma forma de você estar oferecendo. Então, se você escolher o método participativo, né, que eu trabalho lá o quê? Eu vou estar trabalhando com amassados com garfo, eu vou estar trabalhando depois com 9 meses com pedacinhos, né? Eu posso estar brincando ali junto, colocando nesse pratinho alguns pedaços em BLW, mas precisa estar em corte seguro, você precisa saber fazer esse corte, tá? Para você trazer segurança para a criança. Bom, tendo isso, você já, ó, são os pilares essenciais para você começar a introdução alimentar. Boa tarde, Ani. Boa tarde. Tá, pessoal? Então, isso é muito importante. Tá? Então, nos primeiros dias, quando a gente começa a introdução alimentar, né, você está iniciando a introdução alimentar. Vamos lá, né? Eu não tenho nenhum pratinho hoje aqui. Vou começar com a minha fruta da manhã. Eu sempre falo para as minhas alunas, né, para as minhas alunas lá do guia, quem baixa meu guia, vai lá, rotina de 6 meses. A gente vai começar aí com a fruta da manhã e depois a gente vai trabalhar com o almoço, né? Eu quero adaptar uma semaninha com as frutinhas, tudo bem, pode começar a adaptação. Bom, então eu faço uma adaptação, na segunda semana eu entro com a fruta mais o almoço, mas o almoço é a partir dos 6 meses que eu vou expor a criança. É importante vocês entenderem isso. Não precisa ter medo do almoço. Tem muita gente que começa a introdução alimentar e fica jogando para frente. Depois eu ofereço, não estou com tempo. O que vocês precisam entender é que a criança não tem tempo. Deu 6 meses, tá prontinha para comer, você precisa colocar isso na vida dela. Porque ela precisa aprender a comer.
nesse período que ela tem, de 1 até 1 aninho, para ela aprender a comer o máximo de alimentos que você puder expor para ela formar paladar. Porque depois de 1 aninho, ela vai necessitar desses alimentos para nutrir ela, porque o leite materno já não vai ser mais suficiente. Então a gente precisa treinar essa criança o quanto antes comer os alimentos. E não é para você ficar desesperada aí, né? Sair desesperada, ai, não comeu a primeira vez, pelo amor de Deus. Não, no início, o bebê não vai, gente, comer grandes quantidades. Que dirá comer? Que dirá provar? Logo no começo, o que vai fazer com que esse bebê comece, né, de fato comer? A sua consistência, rotina, a tua disciplina que vai fazer com que esse bebê, ao longo do tempo, comece a comer. Tá? Então, depende muito mais de você do que do bebê. Da forma que você vai oferecer, da consistência que você vai oferecer, da disciplina que você vai ter em estar oferecendo para a criança. Isso vai fazer total diferença para essa criança, ao longo desse período, aprender a comer, formar paladar, aceitar comer os alimentos, tá? Então, é muito natural isso acontecer, porque o objetivo que a gente quer aqui é que essa criança aprenda a comer e não que ela encha a barriguinha de comida. Nesse primeiro momento, nessa fase, eu quero que essa criança aprenda a comer. Então é importante vocês entenderem isso e parar com o nervosismo, com o estresse, porque a criança não comeu tudo que estava no pratinho, porque a criança não quis provar tudo, tá bom, gente? Então a criança tá para aprender a comer, né? A criança, gente, não precisa aprender a andar. Não tem a fase dela que ela vai aprender a andar? Não tem a fase dela que ela vai aprender a falar? Ela, agora com 6 meses, é a fase dela de aprender a comer. E a gente vai ter que ensinar. A gente não ensina a criança a andar? A gente não ensina, não dá um apoio para a criança, não ensina ela a falar? De tanta gente conversar com ela, dela ficar ouvindo a gente falar, ela começa a soltar as primeiras palavrinhas? De tanto a gente oferecer para a criança, sentar junto e comer junto com ela, dela ver você comendo, ela vai aprender a comer, tá? É simples assim. Ai, Dilma, você fala isso porque não é o seu filho, porque aqui em casa é assim, aqui em casa é assado. Muitas das vezes o que está faltando para você é realmente saber como fazer, fazer corretamente, oferecer do jeito certo, ter paciência, disciplina, rotina, vai te levar ao sucesso da comida do seu bebê, vai levar seu bebê comendo bem, tá? Então a gente precisa aí tomar. Então, o bebê, o que ele precisa? Ele precisa de exposição repetida e variada. Então, se eu quero que o meu bebê aprenda a comer verduras, legumes, carnes, frutas, eu preciso o quê? Expor ele repetidamente, pessoal. E variando esses alimentos para que ele aprenda a comer vários tipos de alimentos. Tá bom? Então, não é porque seu bebê foi lá, você tá, né? E isso aqui serve para mamães que já tá em fase avançada, né? Que não começou, que já tá no meio aí dessa introdução alimentar, tá bom? Não é porque esse bebê recusou um alimento que você vai desistir, vai deixar de oferecer esse alimento para ele. Esse alimento precisa voltar a ser exposto para essa criança. Quantas vezes necessário for até que ela se acostume e aprenda a comer. Tem alimentos que vai ser mais fáceis, tem alimentos que vai ser mais difíceis. Tem alimentos que seu bebê vai aceitar, que você fala, nossa, tem alimentos que você fala, eu jurava que ele ia querer comer, que ele ia aceitar comer. Isso faz parte do aprendizado. Outra coisa que influencia um pouquinho, sabe o que é? É que, eu esqueci de tirar o som aqui, peraí, gente. Outra coisa que influencia um pouquinho é como foi a sua alimentação quando você estava grávida. Como que está sendo a sua alimentação agora que você amamenta? Né? Isso interfere um pouquinho, porque lá, né, na barriga da mamãe, o bebê ele já prova alguns sabores de alimentos, do que você come, ele já prova.
tá? Então, por isso alguns bebês têm mais facilidade aí com alguns alimentos, depende muito do que você comeu. Então, se você aí tá amamentando, né, reveja aí o que você come, pode ajudar muito o seu bebê, tá bom? Beleza? E se você é gravidinha que está aqui já aprendendo, tá? Então você também, olha aí o que você está comendo e mude um pouquinho aí a sua alimentação, tá bom? Meu bebê ia gostar de banana, ele não suporta, sigo insistindo. Então assim, ó, tá vendo aqui? A mãe jurava que ele ia gostar de banana, e banana é docinho. A gente não pode parar de oferecer. Ofereça de outro formato, né? Ofereça outra qualidade de banana. E vai oferecendo, né? Dá um tempinho, depois volta, dá um tempinho, depois volta. Pra gente poder o quê? Pra gente formar paladar. Bom, nós somos assim. Tem alguns alimentos que a gente nunca viu na vida, que a gente come a primeira vez, a gente não gosta. Isso é totalmente natural. Imagina para criança que agora, gente, olha só, a criança até agora ela só conhece o gostinho do leite. E é líquido. De repente você vem com algo pastoso, com alguns carocinhos, né? Porque a gente não pode oferecer líquido para criança, sopinha, um mingauzinho, não, tem que ter textura, mais pastoso, macio, mas com textura. De repente você vem oferecer agora e colocar na boquinha dele, ele vai estranhar, gente. É normal. É super normal, tá? A gente precisa ter essa consciência, entender como que funciona o bebê, pra gente ter menos expectativa, criar menos expectativa, tá? E ter mais segurança no que a gente está fazendo, tá bom? Então, o que a gente precisa fazer? Lembrar sempre que a introdução alimentar, que esse momento é um momento cheio de descoberta. Lembra, é tudo novo para o bebê e é novo para você também. Tá bom? E outra coisa, não importa se você é o seu segundo filho, por exemplo, é o seu terceiro filho, cada bebê vai ter um jeito. Cada bebê vai ter uma reação. Vai ser diferente a introdução alimentar para cada bebê. É diferente, tá bom? Então, assim, às vezes a gente fala, poxa, o meu bebê logo no começo comia bem, agora o meu filho mais velho, agora esse não quer, tá mais difícil. Cada um é único, cada criança é única, tá bom? Então a gente precisa deixar essa criança aí descobrir esses alimentos, tá bom, gente? E outra coisa que é importante aqui, que muita gente tem dúvida, né? É o seguinte: tem algumas coisas que a gente precisa evitar logo no início da introdução alimentar. Eu falo muito aqui com vocês sobre isso, que tem até coisas que não são alimentos que não são alimentos, que parece alimento, mas é produto alimentício, produto fabricado, produto alimentício, tá? Então o que acontece? Lá, sal, eu não posso estar oferecendo antes de 1 ano. Já até fiz um post aqui para vocês sobre o sal. Então, sal não pode, açúcar não pode, mel não pode, alimentos ultraprocessados não pode. Para quem não sabe o que é ultraprocessado, são, por exemplo, bolachas. Tudo que está dentro do pacotinho, que você vai lá olhar na lista de ingredientes e ter uma lista gigantesca com nomes que você nunca viu na vida, que você não tem na tua cozinha, é um alimento ultraprocessado. Inclusive o pão de forma é um alimento ultraprocessado. Você não pode estar colocando aí para o bebê comer, tá? Então, a gente também não pode substituir a comidinha nossa que você vai fazer aí na tua casa pelas papinhas industrializadas. Por mais que tá escrito lá, gente, assim, sem aditivos, sem conservantes, sem nada. Por mais que seja, essas papinhas industrializadas não têm textura adequada, tá? Muitas das vezes está tudo misturado ali, essa comida, essa papinha. Não tem os 5 grupos alimentares, quase sempre não tem, tá? Então, o ideal é você preparar e você congelar esse alimento. Vai lá e prepara os alimentos e congele esses alimentos para você ter praticidade na cozinha. Eu ensino vocês a fazerem isso no guia, congelar para 1 mês todos os grupos para você ter aí praticidade, para você ter em mão, né? Para você ganhar tempo na cozinha, porque eu sei que o tempo nosso é bem corrido, tá bom? Muitas de nós trabalhamos fora. Eu trabalho aqui em casa, mas muitas trabalham fora, né? Muitas de nós trabalham fora, tem que chegar em casa fazer comidinha ainda variada. Eu sei que é difícil. Por isso você tem a opção de congelar.
congela para você ganhar tempo na cozinha, tá bom? Isso é muito importante, tá? E outra coisa, gente, uma coisa assim que vocês precisam entender, pelo amor de Deus, até 1 aninho, você que tá aqui com seu bebezinho. Gente, criança, o seu bebê, você não precisa fazer receita elaborada. Você não precisa pegar um livro de receita lá, fazer panqueca, tal, 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 bolinho, tal, 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 né? Carne assim, assim, não precisa, tá bom? Vocês precisam fazer o quê? O básico. O básico. O que seria o básico, gente? Quanto mais simples for, melhor. A gente só precisa fazer o quê? O simples. Simples. Cozimento. Eu vou ali, vou fazer no vapor, vou cozinhar na panela de pressão, vou refogar. É isso que o bebê precisa. São cozimentos simples, preparos simples, para ele aprender o sabor real dos alimentos. Você não precisa fazer nenhuma receita elaborada. Receitinha simples, preparo simples, método de cozimento. O que vocês precisam aprender é método de cozimento, como preparar esses alimentos da forma adequada para oferecer para a criança, para ser seguro para a criança, tá bom? Para esses nutrientes ser preservados e a criança aprender a comer. É isso que vocês precisam ter em mente. Não precisa ficar comprando livro de receitas para fazer comidinhas para o bebê que está na introdução alimentar até 1 aninho. Depois de 1 aninho, você pode estar fazendo algumas coisas, inclusive o pãozinho para o bebê, né? Aí que eu sempre ensino vocês, quem tem o guia tem lá a lancheirinha da Lala, que tem algumas receitinhas, inclusive o pão para você fazer para o seu bebê. Aí você faz o pãozinho para o seu bebê, que o bebê não precisa comer pão antes de 1 aninho, não precisa. Tá bom? Ele vai precisar disso depois, porque depois tem café da manhã, ele vai precisar de um carboidrato, que não precisa ser pão. O pão faz parte da nossa cultura, mas pode ser um tubérculo, pode ser uma mandioca, pode ser uma batata doce, para ser o lugar desse carboidrato, tá bom? Depois de 1 aninho para o café da manhã dessa criança, com uma proteína, que pode ser um queijo, pode ser um ovo, pode ser um franguinho desfiado e uma frutinha para essa criança, que ela vai precisar ter café da manhã. Tá, gente? Beleza? Tá bom? Mas antes disso, não precisa ficar dando pão para essa criança, tá? Foque que essa criança de manhã, no lanche da manhã, foque nela provar as frutas, tá bom? As frutinhas. Beatriz é ótima. Obrigada. Certo, pessoal? Tá bom? Beleza? Ok? Então, não tem segredo assim, a gente tem que ter técnica, saber o momento certo, né? A gente precisa saber o que está fazendo, ter calma, ter paciência, tá, gente? Mas o que a gente precisa ter o quê? Muito assim, conhecimento do que está fazendo, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje na live, para você ter segurança, né? E tirar esse bicho de 7 cabeças, tá bom? É um desafio? Claro que é, né? Não vou falar para vocês que é fácil. Mas se a gente tiver a técnica, se a gente saber o que tem que fazer, a gente vai embora. Seu bebê vai comer direitinho. Beleza? Então, assim, essas dicas que eu dei para vocês é um passo para você que está começando a introdução alimentar, já começou, né? Umas dicas para você que está aí na introdução alimentar e às vezes você está perdida com algumas coisas. Sempre lembre que o bebê não pode comer nada antes de 1 aninho e muitas coisas antes dos 2 aninhos. Nada que não esteja nos 5 grupos alimentares, né? Ou as oleaginosas que a criança pode estar comendo também dentro ali de 1 aninho, tá? Então, tudo que você vai pensar, assim, que as oleaginosas, a gente tem que tomar muito cuidado com o engasgo. Tem até um vídeo aqui que eu vou postar depois para vocês explicando, tá bom? Mas tudo que eu vou estar oferecendo para o bebê, primeira coisa, poxa, tá no pacotinho, já descarta. Nossa, Dilma, mas por causa dos dentinhos para coçar, me indicaram fazer, sabe o quê? Comprar biscoito. Tá no pacotinho? Descarta. Tá? Se você começar por isso, você já vai ver, vai começar a eliminar tudo que não pode para criança. Beleza? Tudo que não pode. Embutidos não pode, presunto não pode, nada dessas coisas pode, tá? E aí, gente, é o seguinte.
Se vocês quiserem se aprofundar mais no que pode, no que não pode, como oferecer, que a rotina, como preparar os alimentos, vocês sabem que vocês podem baixar o meu guia de introdução alimentar pelo link da minha bio, tá bom? Lá tem tudo como preparar, como congelar, beleza, gente? Tem tudo facilitado, tudo passo a passo, lá mastigadinho para vocês, videoaulas ensinando. Agora a gente vai começar a subir mais novas videoaulas ensinando vocês como preparar os alimentos, a forma correta, como congelar, tá? Tem tudo lá para vocês direitinho lá, já mastigadinho, para vocês não evitar já erros comuns que acabam atrapalhando a criança a comer. Depois de um aninho a criança não come, depois de um aninho a criança, depois de 2, 3 anos a criança se torna seletiva, você não sabe nem aonde você errou. Você fala, meu Deus, meu bebê não come. A gente vai conversar, a gente começa a descobrir coisas que aconteceram lá atrás, tá? Então a gente tem que fazer o quê? Tentar errar o menos possível. Às vezes a gente pode errar, claro que pode, mas a gente tem que tentar errar o menos possível para a gente poder ser o mais assertivo possível na introdução alimentar para que essa criança venha comer de tudo depois. Tá? Beleza, pessoal? Quem conhece minha filha, ó, 8 anos já. Fez 8 anos, olha como cresceu. Gente, quanto tempo faz que eu tô dando aula, né? Eu comecei quando a minha filha começou a introdução alimentar. Faz 8 anos que eu estou aqui com vocês, ensinando vocês aqui a fazer a introdução alimentar. 8 anos, come de tudo, né? Ela é liberada, ela vai lá, toma o sorvetinho dela, come o chocolatinho, tem o dia da gordice, tem a festinha, mas ela não deixa de comer o arroz e feijão, a carne, a salada dela, os legumes dela, a frutinha dela, ela não deixa de comer. Por que que isso acontece? Porque ela teve uma introdução alimentar bem feita, bem guiada, bem acompanhada, né? Então, assim, hoje, o que vocês, muitos de vocês hoje, né, segue aqui no meu guia, eu fiz para minha filha, porque eu falei, gente, é o que foi a minha orientação que eu recebi da minha pediatra, né? Eu falei, não, a gente vai vou elaborar para minha filha um plano, uma rotina alimentar para ela, para eu fazer a introdução alimentar para ela, que é essa que vocês têm hoje, que ajudou, gente, milhares de famílias, né? E que, inclusive, né, a gente recebeu o prêmio aí do ano passado sobre isso, graças a vocês, primeiramente, graças a Deus, né? Depois a vocês, tá bom? Beleza, pessoal? Ó, na quinta-feira a gente tá aqui de novo pra gente conversar sobre introdução alimentar e vamos estar aqui toda terça e toda quinta. Quem quiser conhecer o meu guia de introdução alimentar, vocês sabem, sempre o link está na minha bio, tá bom? Sempre olhem lá, porque tem muita gente que se passa por mim e fica vendendo, né? Se passando por mim, e mãe chega assim, eu não recebi seu guia, você não me mandou acesso. Aí eu vou lá e olho e falo, você não comprou de mim, você foi enganado. Então, sempre olha lá se tá dentro da Hotmart, se tá meu nome, Edilma Tinto, para vocês terem certeza que vocês estão adquirindo o meu guia e não estão sendo enganados aí por picaretas, tá bom, gente? Então, se vocês quiserem conhecer, vai nos meus links do meu perfil para você acessar. E dentro dos anúncios que você vai lá, que você vai estar me vendo lá, você clica lá, você vai ter meu nome lá, você tem certeza que sou eu, tá bom? Beleza? Fechou, gente? Por hoje? Então eu espero vocês aqui na quinta-feira às 14h, a gente conversar mais um pouquinho sobre a introdução alimentar, né? Talvez eu venha aqui cozinhar para vocês, tem muita gente que tem dúvida de como fazer o arroz integral. Eu vou ver se eu consigo trazer ao vivo aqui com vocês, ensinar vocês a fazerem arroz integral. Tá bom? Beleza? Vamos ver se dá para fazer ao vivo aqui um esquema aqui para eu ensinar vocês, que vocês sempre têm dúvidas que o arroz fica duro, né? Eu vou trazer aqui para ensinar vocês, tá? Ó, beijo grande para vocês, fiquem com Deus, muito feliz em ver vocês aqui, em estar de volta, né? Depois dessas férias, e a gente se vê na quinta-feira novamente às 14h, tá? Como sempre, né, gente? Primeiro eu vou falar tchau aqui para vocês no TikTok. E agora para vocês aqui. Gente, beijo grande até quinta-feira.